E o que mais? Ia falar uma coisa e me perdi, mas a gente vai cortando. Se você achar, eu meio que fui Não, emendando uma história na não, outra, tá tá? ótimo. Eu acho Se ótimo. quiser, a gente freia e a Não, gente tá vai, ótimo, de tá bom? verdade, de verdade. Mas onde a gente estava? No audiovisual. Oi, gente! E no roteiro itinerante de hoje, a gente está recebendo o ator, videomaker, fotógrafo e editor, Rodrigo Marroy. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer, é um prazer estar aqui. Eu acho esse projeto um projeto transformador, que você consegue passar na casa, né, dos atores, dos artistas e trazer histórias, né, trazer roteiros. Então, está sendo um prazer dividir um pouco da minha trajetória com você e vamos que vamos. Eu que estou muito feliz de ter você aqui. A gente está na casa do Rodrigo, vocês sabem, eu vou na casa das pessoas. E olha, pensou completamente em todo um cenário para mostrar as referências dele. É o e a ator gente vai... que autoproduz, né? Exatamente. Então a gente tem que estar ligado em tudo hoje em dia, galera. E a gente vai conversar um pouquinho, vai conhecer mais da história da vida desse ator maravilhoso, eu já conheço, e vocês também vão conhecer mais. Direito à liberdade vira um ato terrorista? Isso já aconteceu antes. Mas vocês vão passar. E a história vai contar quem estava do lado da verdade. E eu quero começar já falando sobre essa criança artista do subúrbio do Rio. Sim. Como é que foi essa trajetória dessa criança que via Arte Ataque e reproduzia em casa essas artes para o Rodrigo, ator, que está aí em grandes produções? Vamos lá. Olha, desde quando eu era criança, eu sempre fui muito atento, eu sempre fui muito ligado à arte, sem entender ainda o que era arte. Desde muito neném, a minha família conta que eu observava tudo, eu tinha um olhar muito atento a tudo que estava ao meu redor, né? E quando eu era criança, eu sempre adorei assistir desenhos que trouxessem, programas que trouxessem a arte ali de alguma maneira, né? No caso, as artes plásticas. Então, um marco na minha vida foi quando eu, muito criança, devia ter uns 5, 4 anos de idade, eu vi o Arte Ataque, Mr. Make, que eram programas da época, e eu reproduzia o que aqueles programas mostravam, ensinavam. Então, eu juntava ali o material, reproduzia. Então, acho que eu sempre tive essa energia desde muito novo. E a televisão era uma referência dentro de casa, né? Eu sou da Zona Norte do Rio, de Cascadura. Então, a Zona Norte do Rio, até os dias de hoje, tem uma carência cultural muito grande. Sim. Então, a televisão era a minha referência, não era o teatro. Porque aqui não tem teatro, né? Assim, Sim. os teatros, eles são mais na Zona Sul, em zonas de classe mais alta. Então, a televisão foi uma grande referência, eu acredito ser a referência de muita gente até os dias de hoje. Sim. Né? Então, a televisão era um momento que eu também cresci assistindo a televisão e eu queria estar ali dentro daquelas histórias, né? O marco que eu tive na minha infância foi assistir O Sítio do Capão Amarelo, uma obra de Monteiro Lobato, com a minha avó, que hoje ela não está mais aqui, mas eu cresci assistindo com ela. E ali, ainda muito criança, despertava em mim a necessidade de estar naquela história. Eu queria entrar na televisão, eu queria viver aquelas histórias. E aí, tempo depois, amadurecendo, a gente vai compreendendo, né, a nossa necessidade de infância, o nosso desejo ali quando criança. Então, a televisão foi um marco, uma referência assim, para mim. E a partir dali eu entendi que eu queria vivenciar aquelas histórias que eu assistia. A novela brasileira é um produto forte, né, no Brasil. Sim. Então, eu cresci também assistindo as novelas, os filmes. Então, eu queria estar ali vivendo na pele daqueles personagens. Então, assim, acho que a minha trajetória, assim, ainda criança, começa nesse lugar, né? E com o passar do tempo, fui também ficando apaixonado pelos bastidores do audiovisual. Então, tinha curiosidade como aquele produto era feito. Então, como era a câmera, como era o elenco ali atrás, a preparação, o que rolava para aquele produto chegar no telespectador, né? Chegar no público. O mesmo também para uma peça de teatro. Né, eu assisti algumas peças de teatro, uma peça que me marcou muito era com uma temática de Natal, não lembro o nome agora, mas era uma temática de Natal, e eu queria entender o que rolava ali atrás dos bastidores. Então ali a minha cabeça já foi moldando para estudar, né, anos mais à frente, esse universo dos bastidores. E eu lembro também um episódio ainda, né, mais um pouco já adolescente,
eu juntava as crianças aqui do meu bairro, onde eu morava. Eu ia perguntar sobre isso. Eu tinha um tablet, gente, com uma Aham. resolução de imagem péssima para a época, mas era uma necessidade de gravar, de produzir, de colocar uma arte para fora. Eu acho que a arte ela é uma energia, ela é um movimento de expressão que a gente tem que colocar para fora. Uhum. E ali eu juntei amigos do meu bairro, vizinhos, criei uma história com eles, assim, no papel mesmo, de qualquer maneira, era o roteiro, né, que eu Aham. fazia. E ali a gente começou a gravar, e ali eu atuava, eu dirigia os meus vizinhos, e eu filmava, eu era o câmera. Então ali eu pude ter uma perspectiva, né, eu fui desenvolvendo ali uma perspectiva, porque antes eu não tinha estudado isso, então foi muito experimental, foi muito no teste ali na hora. E aí, ali eu produzi um filme, eu nem sabia editar na época, mas eu sabia que eu teria o meu filminho ali. Uhum. Hoje eu não tenho mais esse filme porque o Ia te tablet... perguntar isso, se você ainda tinha. Eu não tinha na época como armazenar esse material do tablet. Hoje eu não tenho mais esse tablet, então esse filme infelizmente se perdeu. Mas a memória e a vivência e o aprendizado não se perdeu. Isso não se perde, o que está dentro da gente não se perde. Você acabou criando um canal no YouTube. Sim. Com essas histórias que você fazia. Você ainda tem esse material? Como é que foi esse canal? Na época, logo depois desse filminho que eu fiz com meus vizinhos, foi um start para eu poder produzir, porque eu tinha uma necessidade muito grande de colocar para fora, de produzir. Eu tinha uma cabeça que fervilhava ideias. Uhum. Eu via na televisão uma inspiração, eu tinha uma ideia a partir daquela inspiração que eu assistia. Então, o YouTube para mim veio final de 2016 como uma necessidade de criar, de produzir. Então, ali eu escrevia, eu gravava. O canal existe até hoje ele está disponível. Foi uma trajetória onde eu pude aprender na prática, porque era eu que produzia tudo sozinho. Então, eu tinha que criar, eu tinha que gravar, eu tinha que editar. Eu não sabia editar, eu fui aprendendo no caminho. E hoje eu trabalho com edição profissional, porque lá atrás eu aprendi. Por conta de uma necessidade onde só tinha eu para fazer aquilo. Uhum. Né? Eu tinha um apoio de família, de amigos para gravar, mas para fazer, para botar a mão na massa, era só eu. Uhum. Então, o YouTube foi uma vitrine onde eu podia produzir. Era um canal, né, gente? É um canal, sim, né, igual de televisão, mas para a internet, onde eu produzia histórias, eu fiz curta-metragem, eu fiz websérie e outras temáticas de vídeos que bombavam também na época. Então, eu passei a ter essa visão e passei a produzir. Então, foi uma necessidade do ator, produtor, em estar ali produzindo. E foi um marco, assim, para eu poder aprender muita coisa. Muita coisa. Foi a partir do YouTube onde eu comecei a ganhar dinheiro profissionalmente, a partir da fotografia, a partir da edição, a partir da direção, da produção, do audiovisual como um todo. E como é que a sua família recebeu isso? Assim, gente, realmente vamos ter um artista em casa. Vamos ter um artista em casa. A minha família, desde que eu era criança, nessas pequenas vivências que eu trouxe aqui, né, de arte, de televisão, eles sempre tiveram essa visão. E esse menino aí vai por esse caminho. Então, e você não tem nenhum artista na família? Não tenho artista na família, né? Do meio, assim, eu sempre tive dificuldade em como ter essas informações, em como buscar. E também, depois de um tempo, eu fui atrás das informações. A minha família, eu sempre tive o apoio da minha família em tudo que eu quisesse. Vou gravar um vídeo no meio do mar, a minha família, vambora, por exemplo. Uhum. Eu sempre tive o apoio da minha família porque eles sempre viram, desde muito criança, que eu tinha esse dom, esse sangue artístico correndo na veia, sabe? Então, sempre tive esse incentivo deles, esse apoio que eu acho que é muito importante. A sua base familiar, ela ser de apoio, sabe? Ela ser a sua rede de apoio ali, para te incentivar. Porque o caminho é difícil pra caramba. E eu sempre tive eles comigo. Assim, a minha família é o meu apoio ali. Ai, que bom. Graças a Deus. Que bom. Como é que você começou a estudar, de fato, para ser ator? Em 2019, eu já estava né, maior ali e eu precisava escolher um caminho profissional para seguir. Né? Eu estava com 16 anos, né? Já ia chegar na fase de Enem, vestibular, eu precisava escolher o que eu queria fazer na minha vida. Porque até então eu produzia e tinha... Isso para mim era suficiente. Eu colocar para fora, independente de retorno financeiro, para mim era suficiente. Eu expor ali a minha arte. E eu precisava escolher um caminho profissional para seguir. E em 2019 foi quando eu virei uma chave e pensei, cara, eu preciso entender, já que eu não tenho informações, eu vou buscar essas informações de qual caminho seguir para eu poder chegar onde eu quero chegar. Ali eu falei, cara, eu vou estudar atuação, eu preciso estudar, já que eu não tenho referências na minha família, referências próximas ali no meu dia a dia,
Eu tinha referências distantes na televisão, né, ali. Mas no meu dia a dia eu não tinha. Então eu falei, cara, eu vou ter que estudar. E hoje eu acredito muito no estudo, na educação, como transformação social, transformação humana e transformação profissional. Então, para o meu profissional, eu tinha que estudar. Então eu falei, eu vou buscar curso, eu vou buscar referências. E aí foi onde eu comecei a pesquisar e comecei a estudar atuação final de 2019. Ter o meu primeiro contato com o teatro, com o audiovisual em si, assim, em estar na frente das câmeras, porque até então eu estava atrás das câmeras, né? No YouTube eu estava na frente e atrás. Sim. Mas um contato maior com a atuação para a câmera mesmo, né? Ser dirigido, ter uma equipe ali por trás, né? Uma equipe mais séria, vamos dizer assim. E aí eu comecei a estudar, fazer curso, e no meio desse caminho eu não sabia ainda qual faculdade eu queria fazer. Eu estava estudando só e seguindo a minha vida. Nesse caminho eu tive algumas pedras no caminho. Veio a pandemia, onde eu precisei parar tudo, parar de estudar, eu tranquei. Eu estava na reta final para fazer já o Enem, vestibulares, né? E eu não sabia qual curso eu queria fazer. Eu tentei áreas totalmente diferentes do que eu faço hoje. Eu tentei meteorologia, odontologia, geografia, eu queria outras áreas, porque eu estava muito perdido e foi um momento na minha vida muito difícil, assim, psicologicamente, sabe? Juntou a pandemia com esse momento de dúvida. Pressão também uma muito pressão novo social. também. Você tem que escolher a sua vida inteira com 17 anos. Não tem como. E eu acho que a vida, você pode escolher com 50, com 60 mudar e tá tudo bem. Então, juntou ali uma pressão social, né, na época, que não foi um período difícil para mim, mas que com o apoio da minha família, com terapia, eu consegui me reconectar. E foi um momento também, durante a pandemia, que eu me afastei totalmente das artes. Assim, eu consumia em casa, mas eu, como artista, eu não colocava para fora essa arte. Eu tinha parado de estudar, né, a atuação, tinha trancado o teatro. E eu não estava colocando aquilo para fora. Então foi um momento que eu me reconectei comigo e falei, cara, foi onde eu descobri que existia a faculdade de cinema, que até então eu não sabia que existia. E ali foi onde eu virei uma chave na minha vida e falei, eu vou estudar cinema. Eu vou estudar esse universo que, cara, tem coisas na nossa vida que são tão óbvias que você não... Parece que tá na sua frente, mas você não parece que não vê, né, naquele momento. Mas precisa passar por esse processo, precisa né? passar. É importante passar. E ali eu fui fazer faculdade de cinema, hoje eu trabalho na área do audiovisual também. E voltei depois da pandemia, final de 2022, eu voltei a estudar atuação, e aí eu fui estudar teatro, voz, dublagem e atuação para câmera, né? A parte mais técnica ali de audiovisual. E de lá para cá eu não parei, eu sigo, eu acho que o estudo ele é contínuo, ele é para sempre. Você pode ser o profissional que for, tá no lugar que for, você tem que ser humilde e continuar estudando sempre. Eu não sei se foi certo ou errado o que meu pai fez. Eu ainda não consegui processar tudo isso. A minha mãe botou ele pra fora de casa e tá muito mal. Ela só quer chorar, só quer dormir. Tá vivendo à base de remédio. Vendo a minha mãe nessa situação, a gente até acha que ela tá certa, que o que o meu pai fez é o maior absurdo do mundo. Mas na verdade é que com a morte do meu irmão, a gente ficou livre. O meu irmão nunca seria normal. Ele nunca ia poder amar, odiar, querer tomar um sorvete de chocolate. Então hoje, de 2022 para cá, eu não parei de estudar, emendo faculdade, curso e outro curso, e acaba um curso e outro curso. E assim a gente vai conciliando também com o trabalho, porque eu acho que o mercado te ensina muito, tanto no cinema quanto na atuação. Você aprende coisas no mercado, na prática, na experiência, que curso nenhum vai te ensinar. Porque é a sua vivência ali. Você está vivendo na prática. Então, é uma aula viva do que você está tendo. Você está trabalhando, está num set de filmagem. Nossa, o que eu já aprendi em trabalho, assim, lugar nenhum me ensinaria, sabe? É a vivência. Só a prática mesmo. É a oportunidade de você praticar o que você está aprendendo. Você fez cinema independente, né? Você fez Necrotério dos Anjos Caídos. Que você fez um Sociopata, que era um longa de terror. E eu queria que você falasse um pouco sobre como esse universo do cinema independente, você que já está ligado a isso desde muito novo, como é que isso te ajudou a chegar num set profissional, que agora você fez A Vida de Jó, por exemplo. O que isso agregou para você para chegar lá? O Necrotério, ele é um filme que ainda está em pós-produção, é um filme independente brasileiro. E assim, foi um processo
eu diria que transformador, porque foi a minha primeira experiência fazendo cinema como ator, fazendo cinema brasileiro independente. Por que a gente tem que reforçar o brasileiro independente? Porque é diferente de você fazer um trabalho numa emissora ou num lugar onde você tem todo o amparo ali, sabe? Sim. O cinema brasileiro, e foi o que eu vivi na prática desse processo, que era um filme de terror, é um longa-metragem de terror, um roteiro bem fora da curva, não convencional, com os personagens ali. E a gente não tem, assim, muito costume de ver, Não tem. né, longas de terror brasileiros. Brasileiro, exatamente. Então, assim, esse start nesse processo já foi um diferencial, não ser um produto convencional ali, uma história simples, era uma coisa meio rebuscada. Quando saiu, eu também aviso a vocês. Sim. E o cinema brasileiro independente, ali, os sets que a gente vivia de filmagem, era um trabalho coletivo. Era todo mundo se ajudando. É para você realizar uma cena, para aquela cena sair, o teu coração tá na mão, porque é tudo muito incerto, é tudo muito, não diria no improviso, mas assim, com pouco recurso. Os recursos são escassos do cinema brasileiro independente. Então, assim, para aquele produto sair, e aquele produto saiu com qualidade máxima de equipe, de atores, de qualidade técnica, para aquele produto sair, teve que ter uma determinação e um trabalho em equipe, e eu acho que é onde entra o audiovisual, que é o coletivo. O teatro também. Sim. É o coletivo. Teve um coletivo ali tão unido para fazer aquilo acontecer, a força de cada profissional ali para fazer acontecer, que o filme aconteceu, o filme saiu. Agora está em pós-produção, mas assim, e foi um personagem que, cara, eu mergulhei de cabeça, um estudo assim visceral, um personagem louco, dificílimo, que eu tive que defender, porque o personagem tem que defender. Claro. Ele pode fazer a crueldade que for, a gente tem que defender para tornar vivo aquilo ali. É um ser Tem que humano. passar a verdade, Tem que passar a verdade. Então, assim, foi um processo que a gente gravou muito externa no centro do Rio de Janeiro, domingo, com pessoas passando ali na Praça 15, e eu ali com... Depois eu passo também umas fotos para você das gravações, assim, o personagem estava acabado, que foi uma das cenas já finais do filme, né? O personagem destruído, e eu mantendo ali aquela concentração, num set caótico não no sentido ruim, assim, caótico no sentido de lidar com a situação externa no Rio, com muita gente, pouca equipe, pouco recurso. Então é caótico nesse sentido, assim, de você saber lidar e entregar, e todo mundo entregou. Então acho que esse processo foi transformador, porque é você aprender a trabalhar com pouco recurso. É você fazer com o que você tem naquele momento, e fazer da sua melhor maneira, porque a sua determinação está aqui dentro, está dentro de você, a força de vontade está dentro de você. Então isso eu acho que qualquer profissional precisa ter. E aí, quando você chega num lugar que já tem uma estrutura como uma emissora, você já chega muito mais preparado, Você né? já chega mais preparado, mas chega também com vivência. A vivência eu acho que te ajuda, você já chega vivido, né? A Vida de Ó foi uma série que estreou em setembro, na TV aberta. E assim, foi um processo muito rico, ao lado de grandes profissionais ali, tanto de elenco quanto da equipe técnica, onde tinham também essa força de vontade de fazer acontecer, de entrega. Assim, e eu costumo falar com as pessoas que todo trabalho que eu saio, eu levo comigo a experiência, seja ela positiva ou negativa. Porque eu acho que você também aprende com a experiência negativa. Sim. E lá na Record eu saí com grandes amigos, com profissionais que eu admiro. E o roteiro, né, dessa história, esse personagem, eu fui filho do protagonista, filho de Jó, e era totalmente oposto aos princípios do pai, né? Eram 10 filhos opostos aos mandamentos, aos princípios do pai, da família, e os filhos passam por provações, né? O pai passa por provações através dos filhos. Então, assim, é um roteiro que me trouxe também um outro olhar sobre a fé, sobre a esperança, sobre você acreditar quando tudo parece dar errado, mas você manter a sua fé ali, sabe? E é então, difícil manter. manter, É difícil manter. Mas no set, com os profissionais, com o elenco, você vê a esperança de todo mundo ali, sabe? Através do roteiro. Isso veio da história do roteiro. Sim. Então, eu acho que nesse trabalho eu extraí muito do roteiro, da fé, da esperança, sabe? Então, todo trabalho que eu faço hoje, eu busco levar comigo, sabe? Aprendizados, sejam técnicos, artísticos, às vezes coisas que a gente não fala para o outro, mas está dentro da gente, sabe? Vivências que eu levo para a vida.
Você falou um pouquinho do que é o seu personagem na vida de Jó, mas você pode falar também do outro, do Do Necrotério? Necrotério, sim. O Necrotério, ele gira em torno de um drama familiar, psicológico, com criaturas sobrenaturais, onde cada personagem ali é uma criatura do mundo da fantasia. Uhum. E o meu personagem ali, ele era um dos vilões, né? Tem outros também, ele era um dos vilões. E ele era um personagem sociopata, manipulador, controlador. Ele queria ter o poder ali sobre todo mundo, sobre aquela família, sabe? E quando eu recebi a proposta desse filme, desse personagem, na verdade foi um processo louco, porque eu fiz o teste desse filme para ser filho desse personagem. Eu ia ser o você filho foi, dele. e Foi ao depois virou contrário. ele. E aí o diretor, ele sentiu uma sensibilidade grande no meu teste para esse vilão. Ele falou, cara, tem um quê aí da maldade nesse teste. E aí ele me remanejou para esse outro personagem. E eu acho que o personagem também escolhe o ator. Eu te vi caracterizado no Instagram e eu É. fiquei, gente, nem parece o Rodrigo. Teve um processo de visagismo assim fantástico da equipe de visagista. E esse personagem, eu tive, quando o diretor me apresentou a proposta dele, assim, todas essas características que eu citei, eu pensei, o meu processo de estudo foi estudar o passado dele para entender por que ele tem hoje essas atitudes com essa família. Hoje ele é controlador, ele é sociopata, ele é manipulador, mas por quê? E ali eu tive todo um processo de construção no passado dele. Porque eu acho que hoje a gente, como ser humano, a gente está aqui hoje porque a gente tem um passado. Eu estou aqui porque eu tenho um passado, você tem seu passado. E o passado molda a gente a ser quem a gente é hoje. Então isso é uma vertente que eu levo para qualquer estudo de personagem. Eu começo estudando a história daquela pessoa, sabe? E se às vezes o roteiro não me traz, muitas vezes o roteiro não vai te trazer, né, dependendo do personagem. Trouxe, nesse caso não trouxe. Eu trouxe, criei e participei o diretor adorou as propostas ali e foi trocando comigo. Mas eu acho que a gente tem que criar o passado do personagem para justificar o que ele faz hoje. Eu criei um passado desse personagem, que é o Márcio, que justificava todas as atitudes dele. O tanto que ele sofreu no passado para hoje ele ser um cara ruim, sabe? Ele sofreu muito. Então, hoje eu trago essa vertente para um trabalho, sabe? Você tem esse material? Então, esse material, esse daqui é de uma peça que tem mais referência. Ele é um material mais de texto mesmo, assim, de decupagem, de anotação, assim. Eu tenho uma playlist de música do personagem, mas é um material mais, assim, de escrita, sabe? De pesquisa, de voz, de postura corporal. Bastante coisa, né? Aqui são as cenas do filme. Eu quero, onde eu estou e como isso me afeta. Essas páginas aqui traz um pouco da ideia. Vendo? As pessoas acham que ator não estuda? Ator estuda muito, gente. Ó. Transmitir. Aqui são relação com outros personagens do filme. Tem coisa técnica também. Aqui foram referências de filme que eu fui buscar para As Boas Maneiras, O Animal Cordial. Foram filmes que eu assisti para ter como inspiração. Fragmentado. Eu amo Fragmentado. E ali eu pude extrair um pouco de... Foram 3 filmes como referência que eu pude extrair um pouquinho de cada filme para ter essa composição. Assim, eu acho que o nosso trabalho, de modo geral, a gente tem que se alimentar também de referências. Sim. Da música. A música hoje me alimenta muito. E na vida de Jó, a música me alimentou. Porque eu escutei músicas de fé, de esperança, para trazer aquela energia, sabe? Eu acho que tudo já era também... um outro lugar. Já era um outro universo, né? Eu acho que tudo é sobre a energia do ator e do personagem. Que a gente precisa casar essa energia, né? E como ator, a gente precisa entrar na energia do personagem. Então, a música hoje é um elemento que eu uso. Filmes, outras referências na televisão, outros personagens, né? A gente tem que também usar o que a gente já teve aí, né, ao longo da história. É a nossa bagagem, É a nossa bagagem. Então, são elementos que eu uso como referência para construir um trabalho. Além das técnicas, enfim. Você tem essa experiência também por trás das câmeras, né? Que a gente falou aqui já um pouquinho. Como é que isso te auxilia na atuação? Você entendendo já esse universo por trás, como é que isso auxilia? O universo por trás das câmeras é um universo que você tem que estar muito atento ao set, ao ator, à parte técnica que vai estar ali com você também. Então, como ator, hoje quando eu entro num set, e lá na Record eu entrava em todos os sets com essa cabeça, que é uma cabeça atenta, um olhar atento às marcações, ao posicionamento de câmera, à luz,
ao cenário que eu tenho. Porque em muitos casos o ator está entrando no estúdio pela primeira vez para gravar uma cena, que às vezes é uma cena que vai ao ar numa ordem que ele já gravou ali antes, naquele cenário, sabe? Então, é um olhar atento, uma escuta aberta à equipe, a quem está ali comigo naquele ambiente, aos detalhes do ambiente, aos detalhes de posicionamento, né, detalhes técnicos. Então, acho que hoje o que eu já vivi nos bastidores, trabalhando no por trás, me auxilia a estar na frente das câmeras com esse olhar atento. E às vezes você vê colegas que não estão atentos nesse lugar, sabe? Então, acho que isso é um diferencial. Você, como ator, tá ligado nisso. Saber se posicionar para a câmera. Porque por mais que você esteja ali vivendo verdadeiramente, imerso naquela realidade, que eu busco sempre estar, você tem que saber também o momento do seu close. Você tem que estar ligado na técnica também, sabe? Por exemplo, eu já gravei cenas que começavam no plano aberto e depois fazia o close, fechado. No aberto, você entrega, mas no close você tem que entregar mais um pouquinho, sabe? Porque é o teu momento ali. Então, acho que isso hoje eu tenho trabalhado em mim, para ter esse cuidado quando eu tô num trabalho, quando eu tô num set, ali como ator, sabe? A gente já falou bastante sobre o audiovisual e o teatro. Como é que entrou o teatro na sua vida? O que você já fez no teatro? O teatro, ele entrou quando eu comecei lá atrás, em 2019, a estudar. Foi quando eu busquei o estudo. Já veio o teatro ali. Então, ali eu pude ter o primeiro contato de trabalho corporal, de trabalho vocal, né, de entender que o teatro ele é uma dinâmica, o audiovisual é mais contido ali, tem o microfone, tem a câmera. O teatro já é o grande. O teatro tem que chegar na pessoa que está sentada na última da última cadeira. Então, o teatro, eu tive muitas experiências válidas dentro de curso, dentro de formação, né, acadêmica, assim, de estudo. E ali eu pude passar a experimentar gêneros teatrais, né? A comédia, o drama. Eu fiz texto de Plínio Marcos, de Nelson Rodrigues. Dificílimo. Dificílimo você estudar ali e você está imerso. Eu fiz Dois Perdidos de uma Noite Suja. Eu fiz o personagem do Paco em 2022. Era uma apresentação, era um recorte, na verdade, do texto, que a gente estava apresentando ali como conclusão de um período de estudo dentro do curso. E, cara, eu pude acessar lugares, né, tão ricos para construir esse personagem. Foi um recorte do texto que a gente fez. Né? Era uma cena que a gente apresentava dentro do teatro, dentro de sala de aula, mas que para mim foi tão importante como se eu estivesse num grande teatro, sabe? O processo, a dedicação, o mergulho para mim é o mesmo, sabe? E já tão difícil assim. E já tão difícil. Mas foi um processo muito enriquecedor. Depois também eu vou te passar umas fotos do processo. E assim, e é legal eu gosto muito de trabalhar o drama. O drama, uma coisa forte, uma coisa que vai levar informação, que vai tocar no outro, que vai provocar no outro sentimento. Acho que um dos meus maiores propósitos como artista é levar para o outro, é provocar no outro, sabe? É provocar sentimento, emoção, sensação, levar informação, sabe? É com que o espectador saia do teatro, né, ou do cinema, ou de ter assistido a sua cena, pensando, reflexivo, sabe? Provocado mesmo. Então esse personagem me trouxe esse lugar de poder provocar o público, sabe? Com esse personagem tão intenso que foi. Mas você já fez comédia também? Já fiz comédia também. Na comédia, eu protagonizei uma peça de comédia com o detetive Juan Pablo. Era a peça O Estranho Caso de Assassinato de Carmen Santiago. Era uma peça que girava em torno de um crime, de uma investigação, e a peça acontecia ao vivo dentro de um interrogatório, né, onde os suspeitos da empresa do assassinato estavam sendo interrogados por esse detetive. E era um detetive louco, desastrado. Eu defendi esse personagem como ele era uma farsa, porque na peça, em um momento final da peça, o bigode do meu detetive cai. Ele era um bigode fake, né? Eu tava colado, e durante o final da peça eu percebi que o bigode ia caindo. E a minha professora, na época, a diretora da peça, Michele Cosenei, falou assim pra mim: o que acontecer em cena, lide com isso, assuma a verdade. E quando eu vi que o bigode ia cair, eu tiro o bigode e jogo fora. E naquele momento a galera riu tanto. Porque até aquele detetive podia ser uma farsa, podia ser um cara louco, fake ali com aquelas pessoas. E foi um processo muito também transformador, no sentido de assumir uma responsabilidade artística como protagonista. Eu tinha cena com todo o elenco, com todos os atores. Então eu tinha que ter as minhas conexões ali muito bem estruturadas, né? Eu quis trazer uma relação diferente para cada um, para não ficar uma coisa igual, né?
Então ali eu comecei estudando esse personagem, esse detetive. Tem também Aqui a gente material. tem material. Tem material de estudo. Né? O Detetive da Pantera Cor-de-Rosa foi uma referência, né? Tanto do filme quanto do desenho animado, né? Aqui esse também. É do filme. E esse é o do desenho animado, né? Então, essa referência do detetive, né? E dentro do gênero da comédia também, elementos da comédia que eu aprendi ao longo dos ensaios. E é uma dificuldade em outro lugar, né? Porque fazer a pessoa rir não é fácil, não. É uma dificuldade, mas eu acho que a nossa intenção não é ter que fazer a pessoa rir. É acreditar no absurdo que a gente está fazendo. Porque a comédia, e aí a pessoa ri. E aí a pessoa ri. A pessoa ri é a consequência do absurdo. Então você tem que acreditar naquele absurdo e não ter medo do ridículo. Seja ridículo. Se assuma ele ridículo, que isso vai ser a consequência ali com o público, sabe? Então essa peça foi um processo também, um mergulho ali, né, nessa circunstância. E a minha realização nesse trabalho, a gente apresentou no Cândido Mendes, em Ipanema. Foi uma noite só, mas que poderiam ter sido várias noites de espetáculo. E foi um processo que, assim, eu tenho certeza que eu e todo o elenco, com essa história, a gente pôde levar para o público um alívio cômico, um alívio mental mesmo, sabe? O público que estava ali sentado no teatro, porque eu acho que o teatro tem isso também, o teatro é um ambiente mágico, que quando você senta ali, você se desconecta da sua vida e você vive aquilo ali. Você entra naquela história. E eu tenho certeza que o público, e eu ouvi isso depois da peça, que o público se desconectou dos seus problemas, dos seus momentos ruins, que todos nós temos, e pôde vivenciar aquela peça. E então essa peça foi um momento leve para as pessoas, sabe? Que isso eu também acho legal dentro do artista, dentro do teatro ou do audiovisual. A gente leva informação, a gente provoca, né? Constrói, né? Mas eu acho que a gente também pode ser só um momento de lazer, só um alívio para aquela pessoa naquele momento. Às vezes é o que a pessoa precisa. É o que a pessoa precisa. Porque eu, como espectador, como público, eu já estive várias vezes no teatro só para ter um momento leve. Para eu poder esquecer problemas, esquecer questões, deixar tudo fora do teatro, viver o que eu precisava viver ali e depois eu recarregava minha energia, sabe? Então eu acredito muito nisso também, como esse momento leve a partir do teatro. Eu acho que o teatro é essa conexão ali. Por mais que o cinema, você também pode, claro, entrar na história, mas o teatro, você tá... O tato, sabe? O seu tato tá ali com aquelas pessoas. Você tá sentado aqui, o ator tá aqui, você tá vendo o ator aqui nessa E você, como ator, você sente essa diferença quando tá no palco, quando tá no set? Quando eu tô no teatro, eu acho que o teatro, ele tem uma energia mágica, assim, é um universo que eu, como ator, quando eu tô no teatro, eu procuro não olhar para a plateia. Assim, a não ser que o roteiro exija isso, de ter esse contato. Mas eu tô ali em cena, eu tô me desligando daquela galera. Eu tô ali imerso naquela história, né? Mas eu sinto que a energia daquele público é um retorno, sabe? Aquela energia, ela vai para quem tá em cena, para quem tá no palco. Não só para mim, para todo mundo que tá ali. Contagia, né? É uma energia, é um ambiente que fica favorável, sabe? A essas boas energias. No set de filmagem, eu acho que já é um ambiente que você tem que estar mais... tem também a energia, a magia de um set, mas já é um ambiente mais técnico, onde tudo tem que dar certo. Tem um passo a passo que tem que sair, sabe? E cada pessoa que está ali, que são várias, né? Cada profissional está focado na sua função. É uma função muito específica. Então, acho que cada um ali direciona a sua energia para a sua função. Então, por exemplo, a minha função é cuidar da luz, a minha energia vai estar ali. E aí, como ator, você acaba não tendo essa troca de energia nesse ambiente como o teatro te traz. Mas set de filmagem, claro, a gente tenta fazer, né, toda a equipe o melhor ambiente possível. Né? Mas é um ambiente onde as coisas têm que seguir ali um passo a passo, uma regra para dar certo, sabe? Às vezes tem hora para entregar a locação, né? Se for cinema independente, tem os seus recursos mais escassos. Sabe? A gente se conheceu num curto independente. A gente se conheceu num curto independente. Eu tava operando som. Isso. Você tava atuando. É verdade. E eu acho que todo o processo, assim, é mágico. Acho que tem a sua energia, sabe? O curta que a gente fez teve uma energia boa. Era um curta de comédia. Era um curta de comédia. Era um curta de comédia. E teve essa energia, assim. Acho que a equipe, ela tem que ter a vontade de fazer acontecer. Ela tem que estar entregue ali no processo.
e ela tem que também emanar essa energia positiva para aquele trabalho, sabe? Você falou sobre como é importante o ator não ter medo de ser ridículo na comédia que você fez. Como é que você levou isso para outros trabalhos seus que não necessariamente eram ligados à comédia? Eu acho que tem muito a ver com a entrega, com a dedicação no processo. Então, quando eu fiz essa peça de comédia, onde eu pude experimentar, na verdade eu tinha feito uma outra antes dos Trancados de Assassinato, eu fiz uma outra de comédia, que foi meu primeiro contato com a comédia, foi quando eu comecei a estudar. E ali você vai trabalhando e vai desenvolvendo esses elementos, não ter medo do ridículo, se entregar, né? Que são elementos que eu levo para outros trabalhos, sabe? Eu acho que é sobre a entrega. E cada trabalho que passa, eu busco me entregar mais, sabe? Eu busco entrar naquela história, naquele roteiro, como um mergulho mesmo. Sem medo, vai dar certo, vai dar errado. Não, vambora, sabe? Se der errado, a gente vai mesmo dando errado, entendeu? Então, acho que a comédia me trouxe esse lugar de coragem, de vambora, independente do que for, vamos trabalhar, vamos entrar aí nessa história. Você também falou sobre as pessoas irem assistir, às vezes elas só querem aliviar a mente. Sim. Você falou também muito sobre a arte com um caráter social, transformador. Sim. Eu quero saber como você enxerga o Rodrigo ator sendo um agente transformador na vida de outra pessoa através da arte. Nossa, pergunta difícil. Vamos lá. Eu acho que a gente, como artista, precisa ter o olhar humano. Porque se a gente não tem esse olhar humano, como é que a gente vai chegar no outro humano, sabe? Então eu acho que a arte hoje, ela é uma potência, ela é uma energia, um movimento que o artista tem de se expressar, de colocar para fora. E a partir disso, no outro, poder provocar, poder gerar sentimentos, emoções, reflexões, informações. Eu acho que a arte hoje tem essa potência de levar informação. Quantas obras hoje em dia a gente assiste, né? Novela, filme, curta, documentário. Hoje em dia a gente tem uma produção audiovisual grande no mercado. O mercado hoje está girando. Então, quanto produto a gente tem hoje que traz tanta informação para a gente? Tantas temáticas necessárias que a gente precisa falar, que a gente precisa abordar, que durante muito tempo não eram faladas, sabe? Então, eu acho que hoje, como artista, eu vejo muito esse lugar. O que a gente pode levar para o outro, para além do entretenimento? O entretenimento é muito bom? Todos nós buscamos entretenimento, né? Nas diferentes linguagens, né, artísticas. Mas vamos levar informação também. Então, hoje, quando eu entro num trabalho, eu já tenho esse olhar assim, o que eu estou levando nesse trabalho aqui para além do entretenimento? Para além de uma cena, de um personagem? O que é essa cena? O que eu posso levar através dessa cena? Qual é a informação que eu posso levar, sabe, para o público ali, para o humano? Porque eu acho que é isso, é essa transformação que a gente como artista provoca no outro, sabe? Transformação de diversas áreas, assim, pode ser uma reflexão, pode ser algo que a pessoa no primeiro momento não vai entender, vai julgar, mas lá na frente ela vai compreender, lá na frente ela vai viver uma situação parecida e ela vai lembrar daquela cena que ela assistiu no teatro ou no filme. Então, eu acho que essa é a maior função, assim, como artista. Respondeu a sua pergunta? Respondeu super! Eu amei a resposta, inclusive. Você tem o seu trabalho de videomaker, de fotógrafo, de editor. Queria que você falasse um pouco como, hoje em dia, a gente sabe que a rede social é muito importante. Ainda mais na nossa área. Como é que você vê a rede social sendo um importante agregador para o nosso trabalho de ator? Hoje em dia, atualmente, a gente tem uma geração muito nova no mercado. Nova no sentido não de idade, mas de estar chegando ali no mercado e estar trabalhando. Hoje em dia, eu acho que a engrenagem, né, audiovisual, ela está girando com essa rotatividade de pessoas. Hoje, quantas pessoas novas a gente vê numa novela, num filme, num longa, sabe? Sai um pouco daqueles rostinhos marcados de décadas, sabe? Então, acho que hoje em dia as redes sociais, elas são uma vitrine para todo mundo, para qualquer área. Você vê quantos profissionais, para além de artistas, estão nas redes sociais hoje em dia. Né? Médico, advogado, contador. Virou um currículo, virou um currículo, virou um perfil. Então, eu acho que hoje nós, artistas,
devemos usar nossas redes sociais como uma vitrine para a gente se expor, se expressar, trazer o que a gente acredita, dividir com o público, porque a rede social ela pode ser também um veículo, um canal de provocar no outro, um canal artístico, de provocar o outro, de gerar um sentimento, uma reflexão no público através de um vídeo que você faça. Você pode provocar o outro, você pode levar informação para o outro, né? Então, acho que hoje a internet, as redes sociais, elas têm uma geração ali que movimentam nesse sentido. Mas você investe nisso também? Invisto, mas eu preciso investir muito mais. Preciso direcionar um pouco aí. Tenho esse projeto para ainda esse ano, poder direcionar, investir mais nas redes sociais. Porque eu acho que é isso que eu falei, é uma vitrine, então a gente precisa expor ali o nosso trabalho. Né? A gente precisa valorizar o nosso trabalho, porque se a gente não se valoriza, como é que a gente quer que o outro valorize a gente? Então acho que a valorização ela tem que começar pela gente própria, sabe? E tá é um dos projetos que eu tenho para esse ano, investir mais nas redes sociais, como ator e como produtor audiovisual também, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar, assim, eu pelo menos busco ter para mim, assim, um olhar que o que eu posso agregar na minha rede social, não ser só uma rede social. O que eu vou levar na minha rede social é algo que agregue, é algo que some na vida do outro, sabe? Ou que some no meu trabalho, ou para a equipe que vai estar ali trabalhando, um produtor de elenco, um diretor, sabe? Não ser um conteúdo por um conteúdo. Hoje em dia, muitos diretores, produtores chegam, às vezes, nos atores por conta de rede social. Às vezes vê alguma coisa que gosta, entra em contato. Sim. Então, acho que fica também essa dica aí para todos os atores, artistas, investir nas redes sociais, que é uma vitrine, é uma porta ali de visualização mesmo, né? Investir bem, né? Tem que Investir saber bem. se vender também. Exatamente. Não é só chegar, ligar a exatamente. câmera, falar qualquer coisa Sim, e postar também, sim. que queima o filme. Então, é ter essa visão, acho que é ter visão sobre o mercado, estudar o mercado como o mercado está hoje, estudar como as coisas estão funcionando. Há 10 anos atrás era de uma forma, hoje já é outra. Então, é se atualizar, A gente tem que independente se da atualizar. idade, a geração tem que se atualizar, sabe? Tem que se atualizar em como o mercado tá, o que funciona, o que não funciona, experimentar. Às vezes uma coisa para mim pode funcionar, para você não, para você sim, para mim não. Então, é ir sentindo o território que a gente está trabalhando. Rodrigo, eu vou te fazer umas perguntas rápidas para você responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Legal. Mas pode, se quiser também pode desenvolver, tá? Sim. Precisa só... Vamos lá. O que te faz querer acordar todos os dias? Os meus sonhos. Os meus sonhos, as minhas metas, saber onde eu quero chegar, o que eu quero levar através do meu trabalho. Então isso me faz acordar todos os dias. E você tem isso muito bem definido? Eu Onde tenho você quer isso- chegar? Eu tenho bem definido, mas a gente pode refletir constantemente também. Sim. A gente pode ajustar o que precisa ajustar, a gente pode remanejar a rota. Às vezes a rota que a gente está seguindo não está dando muito certo, então a gente tem que frear. Essa semana eu estava tendo esse pensamento, essa reflexão. Às vezes o caminho que a gente traça não está dando certo, então a gente para, vamos recalcular essa rota, vamos por outro caminho. Ah, mas é um caminho mais longo, mas a gente vai. Se vai dar certo, a gente vai. Então, hoje, a minha maior motivação ao acordar é os meus sonhos, assim, é lutar por eles. Porque se eu não lutar por eles, ninguém vai lutar. Ninguém vai lutar. É a gente pela gente. Sim. É os nossos sonhos, sabe? Sim. Então a gente tem que fazer acontecer. Um filme. Alto da Compadecida. Alto da Compadecida. Que felicidade, Eu que responder isso. O Celton e o Matheus Nastergalli, assim, maravilhosos. Eu ia falar O Ainda Estou Aqui, mas eu quis puxar um filme mais antigo, brasileiro, né, que a gente tem que valorizar. Sim. A sua reação foi a melhor. Desculpa, eu me empolguei. O Alto da Compadecida. E o É Alto porque da eu Compadecida. amo essa obra, eu amo demais, de Sim. paixão. O Alto da Compadecida foi o filme que eu assisti no meu primeiro dia de aula, no meu primeiro curso de teatro quando eu entrei. Então é Então, marcante. é marcante, foi uma referência ali. E foi dentro de um processo que a gente ia trabalhar de comédia. Então, Alto da Compadecida foi uma referência cômica para os atores se inspirarem nesse processo. Viva o cinema nacional. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que você mudaria? Deixa eu pensar. Eu acho que... Eu vou falar o que vem na minha cabeça. Eu acho que eu mudaria as desigualdades sociais. Uhum. A fome. Se eu tivesse como mudar essa situação, Sim. a fome no mundo. Uhum.
a fome no mundo eu mudaria. Qual a sua maior qualidade enquanto ator? Entrega, dedicação, A gente viu. Tudo acho que muito entrega. detalhado, sim. Viver aquele processo, Aham. verdadeiramente, buscar, sabe, se buscar inspirações, buscar referência, mergulhar mesmo, assim, né, no sentido da metáfora, entrar a fundo naquele texto, naquela história, naquele personagem e construir esse personagem. E o seu maior defeito enquanto ator? Meu maior defeito, acho que meu maior defeito, às vezes, é tentar não controlar, assim, mas tá prestando atenção, tá ligado no trabalho de todo mundo ali. Uhum. Querer, às vezes, ajudar o outro, e às vezes não é minha função ajudar o outro, entrar no espaço do outro. Então, por saber que é um trabalho coletivo, às vezes eu já justificando, e às vezes eu tento, tá precisando de quê? O que eu posso fazer para ajudar o outro? E às vezes não é por E aí. não é. Às vezes tem que entregar o meu ali, sabe? Por mais que seja um trabalho coletivo, onde as pessoas se ajudem, acho que esse seria um defeito, assim, tá muito atento à função de todo mundo naquele projeto, Isso é entendeu? desgastante também. É desgastante. Às vezes eu tenho que me preocupar só com o meu e tá tudo bem, Sim. entendeu? Rodrigo é sinônimo de quê? É sinônimo de sonho, de força, de determinação, de correr atrás, de ter fé no amanhã, sabe? Porque acho que se a gente não tem fé no amanhã, não dá pra gente levantar da cama, né? Sim. Então a gente tem que ter fé. É seguir acreditando. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar. O mundo pode não acreditar, mas a gente precisa acreditar. O primeiro a acreditar tem que ser nosso. Para poder dar certo. Se você começa uma coisa não acreditando, não vai dar certo. Então acredita. Pode ser em qualquer circunstância, acredita. Acredita no seu talento, no seu potencial, no seu projeto que você vai trabalhar, aonde você quer chegar, mas é muito longe, é muito distante. Acredita. Acredita e trabalha para isso. Que as coisas não vão cair do céu. Ah, se você tem uma facilidade de cair do céu, beleza, parabéns pela sua facilidade. Tem que ralar. Aproveite. Mas se cair do céu, então rale para aquilo ali, sabe? Coloque a sua força, a sua energia no que você quer. E acredita. Acho que a gente tem que começar acreditando. É o primeiro passo. Pra gente encerrar o momento audiovisual, você vai olhar pra câmera e aí você vai conversar com o Rodrigo do futuro. Do futuro. Daqui 15 anos, o Rodrigo vai ver esse vídeo. Eu queria que você conversasse com ele, falasse com ele onde você espera que ele esteja, como é que você espera que esteja a vida lá de 15 anos. Converse com ele. Então vamos lá, Rodrigo de 2040, né? Rodrigo de 2040. Eu espero que nessa caminhada desses 15 anos que você teve, você esteja feliz, você esteja realizado, você chegue nos lugares que você sonhou em chegar, que você tenha tido boas pessoas no seu caminho, na sua trajetória, boas experiências e tenha aprendido muito com essas experiências, com humildade, com sabedoria, que eu acho que é o que a gente precisa. Acho que é isso. Rodrigo, olha, muito obrigada por você ter topado conversar comigo. Fiquei muito feliz, te acompanho sempre no Instagram desde quando a gente se conheceu. Sim. Você mostrou aqui agora todo o seu estudo, todo o seu empenho, toda a sua entrega em relação à sua profissão, ao amor que você tem pela sua profissão. Isso é muito importante. Acho que sem amor pelo que a gente faz, a gente as coisas não andam, as coisas não acontecem. Então, eu te agradeço muito por você ter topado. Fiquei muito feliz de conhecer mais sobre você, conhecer mais sobre a sua vida, conhecer a sua casa. Fiquei muito feliz de verdade. Te desejo todo o sucesso do mundo, que você brilhe muito, seja no teatro, no audiovisual. Pra nós. Muito obrigada mesmo. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho o seu projeto fantástico. Você poder colher esses roteiros dessas pessoas, desses artistas, desses humanos. Com essas histórias, eu acho que toda história ela é transformadora. Toda história você vai extrair alguma coisa para sua vida, sabe? Então acho o projeto fantástico e com uma necessidade de você expor a sua arte, você se produzir, sabe? Você tá ali juntando os seus recursos para estar produzindo para você. Então acho que hoje os artistas que não têm recursos, produza por você, sabe? Não espere os recursos chegarem.
faça com que você tenha no momento que você está, na hora que você está ali para fazer, sabe? Então, agradeço a oportunidade, foi um prazer contar um pouquinho da história. E durante o processo de escrita, né, a Ti passou um formulário para preencher e com essas perguntas, né, sobre a minha vida, e foi uma reflexão, assim. Eu fiquei 2 dias, umas 5 horas cada dia escrevendo, total de 10 horas escrevendo no computador essas perguntas, e eu pude revisitar lugares e momentos na minha vida que eu não lembrasse, mas que às vezes passa batido, sabe? Que às vezes a gente esquece que viveu, sabe? É tanta vivência que a gente fica lá no fundo. Então foi o momento de eu acessar aquela vivência para poder trazer para o roteiro itinerante. E foi um prazer, muito obrigado. Sucesso no seu projeto, na sua 2ª temporada. Obrigada, fico muito feliz que você tenha gostado do formulário. O formulário, eu sempre falo, é para eu conhecer um pouco mais da pessoa, saber da vida, saber o que perguntar. E eu sempre tenho recebido bastante feedback positivo em relação a esse formulário. Meus amigos ficam, nossa, mas me fez pensar tanta coisa que às vezes você vive lá atrás e só lá na frente você vai dar importância para aquilo. Você fala, caramba, eu passei por aquilo, eu fiz isso. Exatamente. Então, fiquei muito feliz, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso, Obrigado. Gente. Um beijo. E até Tchau, semana que vem. pessoal. Acreditem nos seus sonhos.